E chegamos então no nosso 10º e último item. Se você não viu os outros vídeos, está tudo aqui na descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre async await. Vou marcar aqui como concluído o promises, que foi o último item que a gente viu. E agora a gente vai falar sobre async e await. Vou até deixar comentado aqui, porque eu vou comentar esse then e esse catch na explicação do async await. Eu vou utilizar o mesmo exemplo do promise para explicar o async await, só que aqui a gente não pode usar o async await fora de uma função assíncrona. A gente até consegue fazer uma gambiarra aqui para executar uma chamada assíncrona sem ser dentro de uma função, mas para não complicar, eu não vou fazer isso não. Eu vou criar uma função async. Eu vou chamar ela de faça divisão, onde eu vou receber o número que eu quero dividir, de novo, e o meu divisor. Certo? Na verdade, o async é na frente do function, não é depois. Então, é async, function, o nome da função, parâmetros e o corpo da função. Agora, o que a gente vai fazer? Essa função faça divisão é a função que vai chamar o dividir, que é um promise, e o promise ele é uma função async. Então, essa faça divisão que é async também é um promise? Sim, também é um promise. A diferença é que aqui a gente só pode tratar erro e sucesso num try-catch. A gente pode abrir aqui um try, que é o que a gente vai fazer, e um catch, onde a gente recebe aqui um erro, e é o que a gente pode fazer com isso e retornar alguma coisa a partir daqui. A diferença do promise é que a gente tem o resolve e o reject, onde a gente pode passar um resultado e pode passar uma mensagem de o porquê que deu erro. Aqui até a gente pode fazer isso, mas não tem tanta flexibilidade quanto lá no promise. Mas como é que funciona o async await? Então a gente está dentro de uma função assíncrona, e aqui dentro a gente pode utilizar await, porque a gente está numa função assíncrona. Então aqui eu posso ter um const resultado que recebe, aí eu coloco a palavra-chave await, dividir, que é a minha função ali de cima, onde eu passo o número e o divisor. E agora o meu resultado, ele só recebe o valor do resolve, ele não vai receber o valor do reject. Onde é que está o valor do reject? Ele vai cair aqui no catch. O catch é que vai ter o valor do meu reject. Então eu posso colocar aqui console.log e para que eu possa ver qual que é o valor do reject. E o resultado ele vai ter só o resolve, que é a divisão. Então aqui eu posso colocar um console.log resultado. E aqui eu vou ter o resultado da divisão quando for sucesso. Na prática, o await ele tem uma função muito útil. Qual é? Se a gente utilizar o then, por exemplo, aqui embaixo, se eu tivesse aqui no then e eu colocasse aqui embaixo um console.log fim, o que isso ia acontecer? Muito provavelmente, a palavra fim iria ser mostrada antes do resultado ou da rejeição, porque ele não está esperando que a minha função dividir ela termine de executar antes de continuar. Então, nesse caso aqui de baixo, onde eu estou utilizando o then e o catch, o meu programa ele continua a execução e ele não fica esperando que o dividir retorne o resultado. Vamos dar uma olhada? Talvez a operação seja tão rápida que isso não aconteça, mas vamos ver se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, aconteceu. Pode ver que ele aparece ali fim e depois o valor. E o valor ele foi executado primeiro. Só que quando eu estou utilizando o then e o catch, ele não vai esperar o retorno daquela função, que é assíncrona, e vai continuar a execução do programa. Já quando eu estou utilizando o await, ele só vai para a próxima linha depois do await quando eu tiver o retorno, ou ele vai cair no catch quando tiver rejeição. Nessa função aqui que eu acabei de criar vai ser bem diferente. Então, se aqui no final de tudo, console.log,
eu colocar aqui a palavra fim, essa palavra fim ela só vai ser mostrada depois que eu tiver o resultado ou a rejeição. Ela nunca vai ser mostrada antes, como acabou de acontecer. A gente só precisa, então, chamar o faça divisão e passar. A gente pode passar até o mesmo número que a gente tinha passado antes, 6 e 2, que ele vai dar o número 3 e ele vai dar o resultado depois da palavra fim. Vamos ver? Então, ele mostrou o resultado depois do fim. Se a gente colocar o 0, como foi o exemplo que a gente fez ali embaixo, ele vai mostrar a mensagem de erro, divisão por 0, depois o fim, e não o que aconteceu aqui, fim, e depois divisão por 0. Porque aqui ele não fica aguardando o retorno. Aqui, no await, sim, ele vai aguardar que dê sucesso ou que dê falha, para depois continuar a execução e chegar aqui no fim. Então, agora se eu rodar, ele vai mostrar divisão por 0 e o fim. Então, o await é muito útil quando a gente tem várias funções que a gente precisa chamar e a gente só pode executar a próxima assim que a primeira terminar. Então, a gente pode chamar uma função assíncrona que chama outras funções assíncronas e ela fica dando um await para esperar que cada função termine antes de continuar a execução do programa. Então aqui a gente finalizou os 10 itens de JavaScript que eu listei, que eu considero os mais importantes que você saiba antes de começar no React. Dominando esses itens, você vai ter um aprendizado muito mais tranquilo, porque todos esses itens que a gente viu, a gente utiliza praticamente o tempo todo no React. E se você tiver alguma dúvida neles, muito provavelmente vai ser uma barreira, e já sabendo esses itens, você pode partir para o que realmente interessa no aprendizado do React. Espero que essa lista tenha sido útil para vocês. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se tiver dúvidas sobre alguma outra coisa, também deixa aqui nos comentários que pode inclusive virar um outro vídeo aqui para o canal. Combinado? Vejo você num próximo vídeo. Para você que chegou até aqui no último vídeo, tem um convite super especial. Independente do seu nível, se você é iniciante, se você quer iniciar na programação ou se você já programa e quer chegar ao próximo nível, eu quero te fazer um convite para uma mentoria grátis comigo ao vivo. Vai ser uma mentoria em grupo, mas eu vou atender cada um individualmente. Eu quero entender as suas dúvidas, o seu nível atual, aonde você quer chegar e quais são os obstáculos que estão impedindo você de alcançar os seus objetivos. Eu quero te ajudar a te dar um direcionamento para você dar o próximo passo. Mas as vagas são limitadas, então corre lá, clica no link que está aqui na descrição, se inscreve, que muito em breve eu vou estar entrando em contato com você para agendar a nossa mentoria. Não perde mais tempo, vai lá, se inscreve que eu estou te esperando.